sobre os reforços do Flamengo, né? E sobre a estreia desses grandes reforços que chegaram ao Flamengo, né? Segundo o site aqui, Lance, dupla de reforços se apresenta ao Flamengo e vive expectativa por estreia, né? Já pode acontecer amanhã, né? No caso de Alcaraz, e do Gonzalo Plata pode ser já na próxima semana, né? O site vem informando aqui, né? Badalados, Gonzalo Plata e Alexandro se apresentam ao Flamengo na manhã deste sábado, no Ninho do Urubu. Os atletas conheceram as instalações e tiveram a primeira troca com a comissão técnica e os jogadores do clube. Regularizado, Alexandro ainda não fará sua estreia pela equipe, que enfrenta o Corinthians domingo agora às 4 horas na Neoquímica Arena. Plata ainda não está liberado, mas a expectativa é que o jogador que vestirá a camisa 45 será regularizado na segunda-feira. A dupla se junta a Michael e ao meia argentino Carlos Alcaraz para formar o pacotão de reforços nesta janela de transferências. Alcaraz será o único novo reforço em São Paulo. O meia se apresentou bem e está à disposição de Tite. Michel sofreu uma lesão na coxa e ficará fora por cerca de 2 meses, como foi informado aí pelo Vene Casagrande. Então, a gente observa aí que chega, né, aí o Gonzalo Plata, o Alexandro, o Alcaraz. O Alcaraz é o único que já pode estrear já, né, amanhã no caso, contra o Corinthians. Porque ele chegou melhor, né, chegou já certinho, né, fez a pré-temporada pelo seu clube na Inglaterra. Então ele chegou melhor que os outros jogadores e ele também já está aí regularizado no bid da CBF, enquanto ainda irá se regularizar, né, tanto o Gonzalo Plata como também o Alexandro, né, que são jogadores que chegam também aí com expectativa de estrearem logo, de jogarem, de assumirem a posição devido aos lesionados, às lesões do Flamengo, aos desfalques. Então são jogadores que estarão só à disposição a partir de segunda-feira, que é quando será regularizado tanto o Gonzalo Plata como também o Alexandro, né? A torcida espera muito esses dois aí, né? Principalmente o Alexandro, por ser um jogador que traz muita experiência, né? de Europa. É um jogador que precisa logo estrear, porque é uma posição que o Flamengo está sofrendo muito recentemente, né? Quando a gente pega aí, por exemplo, a lateral esquerda, a gente vê que o Ayrton Lucas tem falado muito nessa posição. Então é uma posição que o Flamengo precisa urgentemente de um jogador para poder estar ali assumindo, quem sabe até a titularidade, que na minha opinião mais cedo ou mais tarde vai acontecer, que é do Alexandro assumir essa posição e tirar essa posição aí do Ayrton Lucas, que é um bom jogador, né, que é um jogador mais ofensivo, mas que para o time do Tite ele não se encaixa tão bem assim, porque tem pontas, né, que sobem, ele é mais de subir, como tem ponta, não precisa ele ficar subindo toda hora, e a marcação dele, como é muito ruim, o Flamengo sofre muito pelo lado dele, né, toma muitos gols, coisa que, né, a gente imagina que o Alexandre, por ser um jogador mais de marcação, ele não vai dar os moles que o Ayrton Lucas dá, né, a gente sabe disso, a gente espera isso, né, embora não tenha como prever. E aí a gente vai falar um pouco agora sobre a escalação do Flamengo, né? E aí, segundo o site aqui, vem informando que a escalação do Tite tem 4 mudanças para pegar o Corinthians e Alcaraz depende da inscrição da CBF. No caso, essa aqui é uma informação de ontem, né? Mas já foi atualizada já no caso sobre o Alcaraz, que ele pode estar já estreando no domingo, né? No caso, amanhã. Então a gente vai ver aqui uma provável escalação, né, do que pode acontecer. Aí, galera, vem informando aqui, né, que a gente sabe o que, né, como foi informado aí pelo Vene Casagrande, nem o De La Cruz e nem o Michael, né, que eram jogadores que deveriam estar disponíveis, não estarão disponíveis porque estão lesionados, né, e lesões um pouco mais graves aí, que a gente sabe que vai passar aí 1 mês, 2 meses, mais ou menos, 1 mês no mínimo para poder voltar. E aí, com isso, a provável escalação do Flamengo fica assim: Rossi, goleiro, mantém. Varela, lateral direita. Fabrício Bruno, Léo Pereira, mantém esses dois aí. Ayrton Lucas, aquilo que eu falei, né, ele vai continuar porque tem que regularizar ainda o Alexandro, ele não está disponível ainda. Eric Pulgar, pelo menos, assim, é um jogador que é titular e que faz diferença no Flamengo, embora não esteja em seu bom momento, mas é um bom jogador e ele consegue comandar ali o meio-campo do Flamengo. Aqui está outra boa notícia, que é o Léo Ortiz, né, que sempre quando atua de segundo volante joga muito bem, né, ou de volantaço mesmo ali, muito melhor que o Alan,
A gente não queria falar isso, mas é a realidade, porque o Alan é da posição, o Léo Ortiz é zagueiro. É zagueiro e ele consegue ser melhor que o Alan, que é volante. Então, tem que ser coerente, né? Tem que manter o jogador que está jogando bem, mesmo ele sendo zagueiro, mas se ele jogar bem de volante, bota ele de volante, porque o Alan não está jogando bem. E também o Alan está machucado, né? Para a felicidade da nação rubro-negra, que muitos não queriam que ele jogasse, infelizmente, né? Eu gosto muito do Alan, tá? Gosto do Alan. Mas ele não está bem. No Galo ele jogava muita bola, mas no Flamengo, infelizmente, ele não se provou ainda, mas eu gosto dele. Eu particularmente acho ele um jogador assim, mediano, bom. Pro Flamengo dá assim pra ele jogar bola tranquilamente. Ele, por exemplo, eu acho melhor que o Thiago Maia, por exemplo, né? Que no Flamengo deu certo em certos momentos, mas no geral ele nunca conseguiu se firmar ali. Nunca foi bem aceito pela nação rubro-negra, mas eu acho ele melhor que o Thiago Maia, por exemplo, né? Só dando um exemplo aqui, mas ele não está bem do Flamengo e se continuar assim, acho que ele não vai ficar no Flamengo. Seguindo aqui a escalação, Charles Alcaraz, ou seja, é o cara aqui que pode entrar no Flamengo já amanhã, né? Isso se o Tite decidir. Eu acho que o Tite vai acabar optando por isso. Por quê? Porque não tem o Arrascaeta, não tem o De La Cruz, não tem ninguém para poder fazer a função de armador. Tem jogadores aqui de ataque, mas que não são bons armadores, né? Por exemplo, o Gerson não é um bom armador. Ele é um jogador de força física e tal, de bom passe. Mas armar jogadas não é o forte dele, né? Por exemplo, a gente vê que quem tem essas características, por exemplo, a gente vê muito agora, é o Léo Ortiz, né? Que encontra passes, é o Pulgar, mas de construção mesmo, é o Arrascaeta. O Arrascaeta que é de construção do Flamengo. E aí a gente vê que tem o Charles Alcaraz, que tem essa característica também, e o Tite pode optar por ele, porque sabe que é um jogador que pode ali ser bem útil na parte de armação, que aí, obviamente, né, vai ser muito bom para a bola poder chegar no Gerson, no Luiz Araújo, no Bruno Henrique e no Pedro, que aqui devem estar presentes amanhã. Isso se o Tite não inventar de colocar o Carlinhos no lugar do Pedro, né? Vamos ver o que é que o Tite ele vai optar por fazer, né? Já o Corinthians irá com força máxima e o GE noticiou no começo da tarde de ontem que o Timão pagou a multa, né, do Hugo, o goleiro do Flamengo, né, que está emprestado ao Corinthians para poder jogar, né? Pagou R$500 mil ao Flamengo para poder liberar aí o Hugo para jogar, que é um bom goleiro também, né? Infelizmente não deu muito certo no Flamengo, mas eu também sempre achei ele um bom goleiro, falhava assim em alguns momentos que não eram para falhar, mas enfim, aconteceu. No Flamengo ele não daria mais certo, eu acho. Mas no Corinthians ele tá muito bem, né? A gente fica feliz por isso, mas que amanhã ele não esteja bem, que amanhã ele entregue tudo, né? Ou pelo menos não agarre tão bem como está agarrando nesses últimos tempos, para que o Flamengo consiga vencer, ok? Mas todo o sucesso do mundo pro Hugo aí, que é um goleiro que merece, né? Pela história dele. É um bom goleiro, merece muito e eu imagino que ele vai voar muito ainda, vai chegar ao ponto de chegar até a seleção brasileira, na minha opinião. Ele tem essas condições, tem potencial para isso. Mas é isso aí, essas foram as informações. Se você curtiu, você vai claramente deixar o seu like aí, se inscrever no canal, ativar o sino e o seu comentário, o seu palpite para amanhã, que para mim, meu palpite é 2-0 Flamengo. 2-0 Flamengo sobre o Corinthians, 2-0, 2-1, para mim é o que deve ser amanhã, esse jogaço aí. Tamo junto e até o próximo vídeo.